Gostaria de, mais uma vez, dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Dizer que é uma grande alegria tê-los conosco. Caso você esteja nos visitando, né, pela primeira, segunda vez, enfim, gostaria de convidá-lo na saída a passar ali no nosso balcão de conexão. Nós temos um presente reservado para você, não deixe de passar ali. Nós, nesse mês de março, a nossa igreja está celebrando 10 anos de existência. Então, durante todo esse mês, nós estamos celebrando o nosso aniversário. Oficialmente, nós vamos comemorar no dia 19 de março, será um culto especial. Então, gostaria desde já de estar fazendo um convite, né, caso você esteja nos visitando pela primeira vez, segunda vez, enfim, esteja conosco no dia 19 de março. Nós estávamos em meio a uma série no Evangelho de Marcos, chamada A Identidade do Rei, e nós encerramos a primeira parte dessa série, e após o mês de aniversário nós retomaremos essa série de exposições no Evangelho de Marcos. Hoje eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Colossenses. Nós leremos 4 versículos do capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois os versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesse tempo de meditação nas Sagradas Escrituras. Santo Deus, nós somos muito gratos, Senhor, pela alegria, pelo privilégio, Deus, de nos reunirmos, Senhor, para poder Te adorar, para Te bendizer. Deus, tanta coisa preciosa já foi dito, Senhor, em meio aos louvores, acerca de quem o Senhor é, acerca da obra que o Senhor realizou, Deus, em nossas vidas. Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos por isso. Deus amado, queremos Te pedir uma bênção muito especial agora para esse momento, em que nós nos debruçaremos, Deus, sobre a Bíblia, sobre a Tua Palavra, Deus, e Te suplicamos, Deus, que o Senhor possa falar conosco. Deus, nós Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração. Deus, que o Senhor, de forma muito graciosa, Deus, possa nos dar ouvidos atentos. Deus, que o Senhor não leve em conta, Deus, as minhas imperfeições e limitações, Deus, na comunicação da palavra, mas que seja o Senhor mesmo a edificar a Tua igreja. Pai, por favor, Deus, por favor, nós Te clamamos, Deus, que o Senhor faça assim. Deus, que nós saiamos daqui, Deus, com a certeza de que o nosso coração foi tocado pelo Senhor, que nossa vida, Senhor, experimentou de uma visitação muito especial, Senhor, Deus, da Tua parte. Deus Santo, que houve uma graça, Deus, especial manifesta no culto. Pai, em nome de Jesus Cristo nós choramos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, em diferentes episódios, ele nos mostra uma habilidade muito especial em fazer uso da cultura vigente, na qual ele estava imerso, para fazer pontes e comunicar o Evangelho, comunicar a palavra do Senhor. E tem um episódio muito emblemático que me chama muita atenção, por exemplo, em Atos, no capítulo 17, em que o apóstolo Paulo ele se enche de indignação porque ele vê uma série de monumentos que foram erigidos, né, a diversos ídolos, e em um determinado momento ele percebe que existe um que está escrito ali, ao Deus desconhecido. Então,
o apóstolo Paulo, ele aproveita que aquelas pessoas reconheciam a existência de um Deus que eles não conheciam, e o apóstolo Paulo diz, bom, eu conheço esse Deus, e passa a apresentar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa grande habilidade evangelística de Paulo, ela também se manifesta nas suas epístolas. O comentarista William Hendrickson, ele fala uma coisa muito interessante, que quando a gente olha para as epístolas de Paulo, ele não se desvincula daquilo que era comum em seu tempo. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, irmão Timóteo, e depois ele também fala, irmãos em Cristo que estão, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então, ele usa a formalística, a maneira como as pessoas redigiam as cartas naqueles dias, só que, normalmente, as pessoas se identificavam, apresentavam algum título que elas, porventura, viessem a possuir, depois enunciavam o destinatário e também fazendo menção a algum título que essa pessoa que estaria recebendo a carta pudesse possuir, e aí sim ele dá início à apresentação, à redação da sua carta. O apóstolo Paulo, ele faz algo muito interessante. Quando ele se apresenta, ele se diz como apóstolo de Cristo. Esse é o título que ele apresenta para os seus destinatários. E ele cita Timóteo, irmão, obviamente, em Cristo Jesus. E é isso que ele apresenta aos seus destinatários. E ele se refere à igreja que está lá reunida na cidade de Colossos como sendo aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Colossos. Então, ele ancora a sua identidade, a identidade de Timóteo e daqueles que estavam recebendo a carta, todos eles com a sua identidade ancorada em Cristo Jesus. Então, é como se não houvesse nenhum título, nada mais importante para ele dizer acerca de si mesmo, acerca de quem ele era, acerca da sua identidade, como que pertencendo a Cristo Jesus. Só que ele diz também que aqueles irmãos aquela igreja estava em Colossos, então ele dá a localização, a posição geográfica onde eles estavam. Só que mais à frente ele fala de um outro lugar, onde não só aqueles irmãos, mas todos aqueles que viessem a ler aquela epístola estão. No versículo 13, farei a leitura novamente com os irmãos, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Então, a igreja de Colossos estava em Colossos, mas também estava no reino de Cristo Jesus. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar, de falar um pouco para os irmãos nessa noite. Eles estavam no reino do Filho amado, no reino de Jesus Cristo, mas também estavam em Colossos. Identidade e propósito. Título da nossa mensagem de hoje. Para falar um pouquinho sobre identidade e aquilo que o apóstolo Paulo faz ao ancorar, como eu disse antes, ancorar sua identidade, a identidade de Timóteo e a dos remetentes a dos destinatários da sua carta em Cristo, gostaria que a gente tomasse carona, que a gente usasse como auxílio uma história bastante conhecida. A história do povo de Israel, quando saiu do Egito. O povo de Israel ficou por mais de 400 anos debaixo do jugo egípcio. Mais de 400 anos. Pessoas nasceram, cresceram e morreram em regime de escravidão. O Brasil tem pouco mais de 500 anos, né, de história, após a descoberta de Portugal, como a gente aprende na escola. Então, imagine você ser qualquer outra coisa nesse determinado momento que não seja brasileiro. Uma pessoa, de repente, fala assim, não, agora você tem que viver uma outra cultura. Seria inimaginável. A nossa forma de falar, as brincadeiras, as expressões idiomáticas, tudo está encharcado da cultura na qual nós nascemos, crescemos, aprendemos. Então, da mesma maneira, o povo de Israel ele não conhecia nenhuma outra realidade senão a escravidão. Mais de 400 anos. As palavras que são usadas pelas Sagradas Escrituras para
nos transmitir aquilo que o povo de Israel experimentava, era que os egípcios tornaram a vida do povo de Israel amarga. Disse que o povo gemia nas mãos dos egípcios. E por isso passaram a clamar ao Senhor. Imagine o que deve significar o gemido de uma nação. Não o gemido de uma pessoa num momento difícil. Não a reclamação de um indivíduo por conta de uma adversidade que esteja atravessando, mas o gemido de uma nação chegar diante de Deus, por meio do clamor. Então, era uma realidade bastante angustiante. E o Senhor, misericordiosamente, levanta Moisés, chama Moisés e o envia até o Egito para que pudesse libertar o povo. E quando Moisés dá essa notícia a Faraó de que o povo precisava ser liberto para que pudessem ir até o deserto para poder adorar ao Senhor, Faraó simplesmente diz: bom, se eles estão com tempo para poder pedir, para poder ir ao deserto para adorar, é que eles não estão suficientemente ocupados. Então, ao invés de a gente fornecer palha para eles prepararem os tijolos para as construções, agora eles mesmos têm que juntar a palha e continuar produzindo a mesma quantidade. Então, ao saber que o povo pretendia sair, Faraó, ele não amenizou a situação do povo. Pelo contrário, ele tornou a situação ainda mais angustiante. Só que, como nós conhecemos bem a história, Deus arrancou o seu povo milagrosamente das garras de Faraó. Deus tirou o povo de Israel do Egito, através de 10 maravilhas realizadas, das 10 pragas que aconteceram no Egito, e o povo de Israel ainda saiu carregando pertences, riquezas, como se fossem despojos de guerra. Só que uma coisa interessante acontece, e é para esse ponto que eu gostaria de chamar bastante a atenção dos irmãos, para que a gente pudesse usar isso como instrumento para refletir sobre aquilo que Paulo fala, sobre estarmos no reino do Filho amado. A partir do momento em que o povo começa a sua peregrinação, saindo do Egito em direção à terra prometida, dificuldades acontecem, afinal de contas eles estavam no deserto. Eles passam por momentos de escassez de água, escassez de alimento. O Senhor milagrosamente envia o maná, envia as codornizes. Só que o povo, sabendo que estava no deserto, ao invés de cultivar um coração grato por receber água, receber as codornizes, receber o maná, eles estavam no deserto, estavam sendo alimentados, estavam recebendo água, eles não conseguiam entender que estavam no meio do deserto. O que eles fazem por várias vezes é se virar para o seu libertador, para Moisés, e questioná-lo. Num determinado momento, eles perguntam para Moisés: para que você nos arrancou do Egito? Para que a gente pudesse morrer no deserto? Sem água, sem comida, sem pão, sem carne? E eles dizem: bom era o tempo que nós estávamos no Egito, em que a gente tinha peixe de graça e conseguíamos comer as cebolas do Egito. O absurdo é que quando a gente lê, volta em Êxodo e vê a descrição do sentimento que eles tinham, era de gemido e amargura. Só que quando eles estão caminhando em liberdade, sendo conduzidos por aquele que Deus os levantou para que pudesse libertar o povo, eles começam a questioná-lo. E começam a dizer: bom, a gente tem saudades das cebolas do Egito. A gente tem saudade das cebolas do Egito. Então a gente percebe um comportamento bastante estranho no povo de Israel. O povo verdadeiramente sofreu muito. O povo experimentou uma angústia tão grande que as Sagradas Escrituras apresentam como sendo o gemido de uma nação, a angústia de uma nação chegando diante de Deus.
E ainda assim, nesse momento em que eles enfrentam as dificuldades, as lutas, ao invés de confiar nesse mesmo Deus que havia concedido a eles liberdade, eles começam a dizer que estão com saudades da realidade que eles viviam antes. A impressão que nos dá é que eles estavam insensatamente afeiçoados à escravidão. Eles mencionavam o tempo passado como se fosse um momento bom, como se fosse algo que era realmente prazeroso. Então, o Senhor, ele começa a fazer algo diferente. Em Êxodo, quando a gente vai seguindo o curso dessa história, Deus diz para eles: olha só, agora vocês são o meu povo e eu serei o seu Deus. E Deus começa a ensiná-los, e eles começam a aprender de Deus. É importante que a gente pense que era um momento em que as coisas se davam por tradição oral. Eles ainda não tinham as Sagradas Escrituras. Eles ouviam aquilo que tinha acontecido com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então Deus começa a se revelar e se tornar conhecido. Então é o momento em que o povo passa a conhecer Deus. Tem oportunidade de conhecer mais de Deus. Tem oportunidade de conhecer o caráter de Deus. Quem Deus era. O quanto Deus era santo. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus nos transportou das trevas, do poder das trevas, para o reino do seu Filho amado, e a gente olha para aquilo que foi vivenciado pelo povo de Israel no Egito, aquela realidade é uma espécie de dramatização. Como se fosse uma grande encenação de uma realidade que por vezes pode acontecer no nosso coração. Todos nós vivíamos numa realidade imersa num pecado, e isso era tão grave que nós nem tínhamos a consciência do quão grave era, pois nós estávamos habituados nessa realidade, porque nós fomos concebidos em pecados. Nós crescemos em pecados e nós não conhecemos nenhuma outra realidade diferente dessa. Essa é a história de quem nós somos. Na sexta-feira mesmo nós conversávamos sobre isso no nosso PG, no nosso pequeno grupo. Nós não conseguimos imaginar uma realidade sem pecado, até que Deus nos arrancou desse império de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E a gente começa a entender que existe uma realidade diferente daquela na qual nós estávamos imersos. E nós passaremos por um período de peregrinação, porque nós fomos transportados, fomos arrancados desse império de trevas, mas nós ainda não estamos na glória. Nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos dificuldades. E dependendo do momento, do grau de maturidade na nossa relação com Deus, existirão momentos em que nós olharemos para o nosso libertador e diremos: para que você não me tirou do deserto? Para que você me tirou da escravidão? Para me fazer morrer nesse deserto? Eu tenho saudade do tempo em que eu desfrutava de tudo aquilo que eu me alimentava naquele tempo de escravidão. Quando a gente olha para o povo de Israel dizendo isso, a gente percebe que isso é extremamente absurdo. Mas por vezes a gente não consegue se dar conta que nós fazemos exatamente a mesma coisa. E Paulo diz: Ele te tirou do poder das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Então, da mesma forma como aconteceu com o povo de Israel, conosco isso não se dá de forma instantânea. A gente não consegue se desvencilhar da mentalidade de escravidão de forma automática. É necessário que aprendamos de Cristo. É necessário que nós conheçamos mais a Cristo, para que aí sim nós possamos entender o valor de sermos livres. Isso tem a ver com a nossa identidade. Nós precisamos conhecer mais acerca de quem nós somos em Cristo. Conhecer mais a Cristo. Porque faz sentido conhecermos mais a Cristo. A própria palavra de Deus nos diz em Hebreus:
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então nós conhecemos mais a Cristo para poder entender quem nós somos em Deus. E de que forma nós conhecemos mais a Cristo? É necessário que dediquemos tempo ao contato com as Sagradas Escrituras. Mas é necessário que nós dediquemos tempo ao conhecimento das Sagradas Escrituras, não da mesma forma que os nossos filhos dedicam tempo ao dever de casa, em que procuram fazer aquilo da forma mais rápida possível para que possam se entregar a uma outra ocupação. É necessário que nós entendamos que isso não é o nosso dever de casa. É necessário que nós nos alimentemos da palavra e dediquemos tempo meditando em quem Deus se apresenta nas Sagradas Escrituras, em quem Ele diz que nós somos nas Sagradas Escrituras. Aí você vai investir algum tempo meditando naquilo que você leu, naquilo que você aprendeu de Jesus, e vai parecer que passou uma eternidade. Fique tranquilo, passou apenas 3 minutos. A gente não está acostumado mais a ficar quieto. A gente não está mais acostumado a meditar nas verdades das Sagradas Escrituras, porque nós queremos que tudo aconteça para ontem. Nós queremos fazer um download das Sagradas Escrituras e o upload das nossas orações, e tudo isso com uma internet celestial, com a velocidade o mais rápido possível, porque afinal de contas nós temos muitas coisas a fazer. Então, Deus, Ele nos transportou, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Jesus Cristo, Ele não é um mero exemplo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o sacrifício perfeito. Mas é necessário que nós o conheçamos através de dedicação, de leitura das Sagradas Escrituras, através de períodos de oração em que nós consigamos aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, saber que os desafios que nos afligem, que as dores que nos alcançam, elas não são maiores do que o Deus a quem nós servimos. E que, convencidos dessa verdade, não é perda de tempo fazer isso, é ganho. É ganho. Não existe nada mais precioso para nós fazermos das nossas próprias vidas do que conhecer o Deus a quem nós servimos. Não existe nenhuma outra prioridade. Nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado para que nós pudéssemos conhecê-lo. E para que nós pudéssemos conhecer exatamente o nosso próprio coração. Porque quando a gente tem uma percepção exata de quem nós somos, quando nós ampliamos a nossa percepção de quem nós somos, nós entendemos o tamanho da nossa necessidade de Deus, da nossa necessidade de Cristo, do quanto faz sentido nós professarmos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Quando nós olhamos, por exemplo, para pessoas que têm um longo tempo de caminhada, que aprenderam a conhecer mais Jesus Cristo, existem categorias diferentes que vão se desenvolvendo na vida dessas pessoas, categorias que antes não existiam. Por exemplo, quando a gente olha para o episódio em que Jesus Cristo, ele é questionado pelos seus irmãos. Esse texto encontra-se lá em João, no capítulo 7, versículos 6 e 7. Ele é questionado pelos seus irmãos o porquê dele não se apresentar na festa dos tabernáculos, que era um grande evento no calendário judeu. Ele diz o seguinte: olha só, já que você faz tudo isso que você diz fazer, por que você não se apresenta lá na festa e faz esses milagres diante de todo mundo para que você se torne conhecido? Porque nem os próprios irmãos de Jesus Cristo acreditavam nele. E Jesus Cristo diz para eles: o meu tempo ainda não é chegado. Para vocês, todo o tempo é oportuno.
É óbvio que Jesus Cristo está falando da sua obra de salvação, da sua obra de redenção, mas ele apresenta um princípio que é uma verdade na vida de pessoas que aprenderam a conhecer mais Jesus Cristo. Pessoas que aprenderam a não tomar decisões sem orar, para saber se é um tempo oportuno, se é a decisão mais acertada, se é a escolha mais correta. São categorias, são preocupações que não povoam a mente do não cristão. Mas pessoas que aprenderam a conhecer Jesus Cristo desenvolvem o senso de responsabilidade de consagrar sua vida ao Senhor a tal ponto de orar e consultar o Senhor e buscar paz para saber se é o tempo oportuno para tomar determinada decisão, se essa decisão é a mais acertada. Ou seja, a conduzir a sua própria vida, não empurrado por suas próprias paixões, mas procurar entender qual é a vontade do Senhor para a sua própria história. Só que são categorias somente percebidas na vida daquelas pessoas que aprenderam a conhecer mais Jesus. Aprenderam a encontrar relevância na vontade do Senhor para as suas próprias vidas. Talvez para o incrédulo, ele ache que isso é uma grande perda de tempo. Você tem vontade de fazer? Vai e faz. Faça aquilo que o seu coração mandar. Se te faz bem, mergulha de cabeça. Um grande filósofo do passado disse uma coisa muito interessante, e nem era cristão. Ele diz o seguinte: se os prazeres dessa vida se resumissem aos prazeres da carne, felizes seriam os bois quando encontrassem um punhado de ervilhas. Então, o cristão que passa a conhecer mais Jesus, ele se torna mais prudente. E as suas escolhas têm como preocupação, como prerrogativa, a necessidade de ter a chancela de Deus. Só que, quando a gente entende que se Paulo está dizendo que nós fomos transportados do império das trevas, do poder das trevas, e fomos transportados para o reino do seu Filho amado, e a gente entende que isso tem um propósito, que é conhecer mais a Jesus Cristo, que é experimentar mais da vontade de Deus para nossas próprias vidas, que é saber mais acerca de quem nós somos, acerca da criação, acerca desse projeto de existência. Por outro lado, Paulo também diz que aqueles irmãos, aqueles santos e fiéis, eles também estavam em Colossos, eles estavam numa cidade. Então, aqueles homens, aquela igreja, aqueles homens e mulheres estavam no reino do seu Filho amado, no reino de Jesus Cristo, mas eles também estavam em Colossos. E se eles estavam em Colossos, isso tinha um propósito. Nós estamos no reino de Cristo, essa é a nossa identidade, mas aí aquela igreja encontrava-se em Colossos, então existia um propósito para eles estarem ali. Eles tinham uma missão. Isso tem muito a ver com a nossa série, em Marcos, em que a gente fala sobre a identidade e a missão do rei. Só que se o rei tem uma identidade, uma missão, nós também, como seu povo, também temos uma identidade, uma missão. E quando a gente olha a epístola de Paulo aos Colossenses, e ele vai apresentando de forma detalhada, mais uma vez, a mensagem da salvação, e admoestando os colossenses para que não se submetessem àquilo que verdadeiramente não tivesse vínculo com o Evangelho, mas que eles pudessem apresentar verdadeiramente o Evangelho, viver verdadeiramente o Evangelho. Ele está dizendo o seguinte: olha só, vocês estão em Cristo para conhecê-lo,
mas vocês estão em Colossos para torná-lo conhecido. E de que forma nós fazemos isso? O propósito é simplesmente tornar conhecido aquele que é a expressão exata do ser de Deus, o amado de nossas almas, aquele que a sua palavra transbordava, evidenciava a doçura em todo o tempo, em que uma mulher, quando percebeu claramente quem Cristo era, não encontrou outra alternativa que não lavar os seus pés com suas lágrimas e secar com seus cabelos. E a gente olha a intensidade da adoração dessa mulher e fica pensando, o que leva alguém a adorar Jesus Cristo dessa forma? Talvez o que tenha levado ela a adorar Jesus Cristo dessa forma é a percepção acerca do Salvador que talvez muitos de nós ainda não tenham. Só que mesmo sendo essas pessoas imperfeitas e pecadoras como nós somos, ainda assim, o Senhor, Ele nos confiou esse grande privilégio de tornar o Evangelho conhecido. Porque, por vezes, é exatamente assim que a gente se sente. A gente fala assim, poxa, será que eu sou mesmo cristão? Às vezes a ira toma conta tão rapidamente do meu coração, às vezes a dúvida, as lutas pelas quais eu estou passando são duras, são difíceis, mas quando eu olho pessoas que estão passando por dificuldades ainda maiores e continuam professando fé em Jesus Cristo, continuam glorificando o nome do Senhor, e eu, com dificuldades tão menores, tento a questionar a Deus, fraquejo na fé, duvido da minha própria conversão. A boa notícia é que Deus sabe exatamente como nós somos. E ainda assim Ele escolheu nos amar. E ainda assim Ele nos alcançou com a sua palavra. E ainda assim Ele escolheu nos salvar. E ainda assim Ele fez com que caísse diante dos nossos olhos as escamas dos nossos pecados, e a gente conseguisse ter uma visão mais clara acerca de quem nós somos e acerca de quem Ele é. E quando o próprio Cristo diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Aquilo que está lá em Atos, capítulo 1. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus Cristo sabia que dentre os discípulos, dentre aqueles que estavam ouvindo essa ordem, essa grande comissão, estavam pessoas que vacilariam na fé, pessoas que teriam uma vida devocional inconstante em alguns momentos, pessoas que as lutas, as adversidades, por vezes fariam com que elas questionassem acerca do próprio amor de Deus. Mas ele diz que, na verdade, essa obra, a eficácia dessa obra, ela não está estribada em quem nós somos. Ela não está estribada na nossa competência em comunicar. Mas Ele mesmo, Ele encherá de tal forma a nossa vida que aqueles que cruzarem o nosso caminho perceberão que existirá algo diferente. E não chegarão a nenhuma outra conclusão, senão reconhecer que é o próprio Deus atuando em nossa vida. Mas o que nos cabe fazer, então? Nós precisamos tão somente nos apropriar daquilo que nós falamos no início, da nossa identidade. Um pastor que contribuiu muito na minha caminhada cristã, ele certa vez ele fez uma diferenciação entre aquilo que o advogado fala e aquilo que uma testemunha fala. O advogado
por vezes, ele apresenta o relato e se esforça em fazer isso de forma bastante diligente daquilo que ele ouviu da testemunha. E ele procura fazer isso de forma bastante comprometida com aquilo que a testemunha falou. Só que a testemunha não. A testemunha é alguém que experimentou, que presenciou, que viu com seus olhos, que sentiu, que estava lá em loco, que sabe exatamente a realidade a qual ela descreve. O nosso chamado é para tornar Cristo conhecido, assim como aquela igreja em Colossos deveria apresentar Cristo, tornar Cristo conhecido. O nosso chamado é para tornar Cristo conhecido onde quer que estejamos, não como um advogado, não alguém que consegue fazer isso com um grau de fidelidade irrepreensível, mas com aquele que consegue apresentar essa verdade com a paixão da testemunha, de quem experimentou na sua própria vida o amor de Cristo mudando o nosso coração. Aquele que nas noites de maior angústia, em que até mesmo o travesseiro era um confidente difícil, que a gente tem a sensação de que até ele já está impaciente, né, com as nossas lágrimas, e de repente você recebe uma visitação tão especial de Deus, que você sente teu coração cheio de paz, e você tem a convicção de que não foi nada diferente do que o próprio Senhor trazendo paz, trazendo consolo, trazendo conforto para a tua alma. Quando a gente apresenta essa realidade para aqueles que não conhecem o Evangelho, ele diz: olha só, eu quero experimentar isso também. Quando nós temos uma leitura correta acerca de quem nós somos, acerca de como é o nosso coração, e entendemos que, apesar de sermos como somos, o amor do Senhor nos abraçou, nos acolheu, e disse que esse sacrifício é suficiente para que tudo aquilo que a gente tem vergonha até de pensar, para que tudo isso pudesse encontrar perdão. E a gente apresenta isso para uma pessoa que está esmagada pela própria consciência. Essa pessoa vai dizer: sim, eu quero, isso eu quero para a minha vida. É a gente apresentar daquilo que nós realmente experimentamos de Deus. Então, o nosso chamado, em termos de propósito, é apresentar para o Senhor aquilo que já está ancorado na nossa identidade. Aqueles irmãos que estavam ali reunidos e que recebiam a epístola de Paulo, eles tinham a missão de fazer aquilo em Colossos. Só que eu e você devemos pensar: onde eu estou? Para onde Deus tem me levado? Aquilo que eu aprendi de Cristo, de que forma eu tenho tornado isso conhecido? O que eu conheci de Jesus, o que eu conheci do amor de Deus, para onde eu tenho tido a oportunidade de fazer com que eles também conheçam? Então, que a gente possa pensar a nossa vida a partir dessas categorias: identidade e propósito. Se nós entendemos que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, controle de todas as coisas, que nos colocou na família na qual nós estamos inseridos, que nos inseriu na comunidade onde nós moramos, no bairro onde nós vivemos, no prédio onde nós estamos, no lugar onde nós trabalhamos, nós não podemos perder a oportunidade de fazer com que Cristo, aquele que nós conhecemos, se torne também conhecido nesse lugar. Que Cristo possa encher de tal forma o nosso coração que, inevitavelmente, Ele possa transbordar em nossas vidas e as pessoas possam olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história e dizer: eu também quero isso para mim. Nós não fomos chamados para ser represa do amor de Deus. Nós fomos chamados para ser anunciadores desse mesmo amor que nos alcançou. Então,
Esse primeiro domingo, em que nós abrimos, né, o nosso mês de celebração do aniversário da igreja, creio que faz sentido nós pensarmos na nossa identidade, no nosso propósito enquanto igreja. Afinal de contas, esse é o nosso compromisso, de anunciar Cristo, proclamar e demonstrar o amor de Cristo até que cada homem, mulher e criança sejam alcançados, aqui no Rio de Janeiro, sejam alcançados por essa grande verdade que alcançou a minha e a sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus amado, nós entendemos, Deus, que a nossa vida foi alcançada e foi transformada pelo Teu amor, e nós Te damos graças por isso. Te damos graças, Deus, porque o Senhor não só nos alcançou, mas o Senhor tem se revelado a nós, Senhor. Deus, que privilégio é termos as Sagradas Escrituras. Que privilégio, Deus, é podermos em nosso quarto fechar os nossos olhos e nos dirigirmos ao Senhor, sabendo, Deus, que estamos falando a um Deus que nos ouve. A oração também é um privilégio, Deus. Deus amado, que tudo isso, Senhor, possa encher, Deus, a nossa vida a tal ponto, que a nossa identidade não fique restrita a nós mesmos, mas que alcance aqueles que estão ao nosso redor. Deus amado, faz-nos, Deus, enquanto igreja, anunciadores, Senhor, dessa verdade preciosa. Deus, desse sacrifício bendito que transformou o nosso coração, que transformou quem nós somos, que nos aliançou à grande família da fé, espalhada por toda a terra, por todo o tempo, até o grande dia de Cristo Jesus. Deus, faça assim em nossas vidas, Pai. Para a Tua glória que nós te suplicamos isso. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.